Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês o conceito desse livro. Mindset é um best-seller que ajudou milhares de pessoas com uma sacada super simples, daquelas que uma vez vista fica difícil de desver, sabe como é? Eu indico esse livro para todo mundo. Eu acho que ele é o ponto de partida para destravar as nossas crenças limitantes e nos libertar do julgamento excessivo que tanto atrasa a vida da gente. Ele vale a leitura, eu super indico para vocês. É um livro com conceitos de psicologia, mas ele é recheado de histórias, então ele parece um livro de contos. Inclusive tem gente que não gosta dele por isso, reclama que tem muita história e não vai direto ao ponto. Vamos ao ponto. Afinal, o que é mindset? Porque essa palavra virou um jargão. Mindset é a forma como enxergamos o mundo. O que é isso? É o nosso mapa mental, é a configuração de crenças que guia todas as nossas decisões. Todos nós temos um jeito muito particular de perceber tudo à nossa volta. A nossa percepção sobre o mundo e sobre nós mesmos é construída no diálogo entre as nossas experiências pessoais e tudo que a gente aprende com o mundo à nossa volta. Na primeira infância, a gente aprende a interpretar o mundo pela visão dos nossos pais. O que eles acreditam que seja amor, a forma como eles manifestam amor, vai moldar grande parte da nossa percepção sobre amor. Só que não é só a visão da família que conta, né? A gente vai dialogando com as experiências, com os melhores amigos, com a comunidade onde a gente vive, com a escola, o país, livros e por aí vai. Todas as suas experiências são assimiladas e retornam um resultado único. Por exemplo, tem gente que acha que ciúme é questão de carinho, de amor. Outros já se ofendem acreditando que é uma desconfiança, que é um absurdo. Enfim, as diferenças são infinitas e elas têm a ver com um conjunto de crenças sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é belo e por aí vai. Então isso é uma construção, é o seu mindset. E é ele quem define cada uma das suas escolhas na vida. Não só as práticas, mas como a forma como a gente se sente diante de cada situação. A vida é a ciência das escolhas. Toda vez que você opta por fazer uma coisa, você está deixando de fazer milhares de outras coisas. E assim a trama da sua vida vai sendo construída em resposta a cada uma de suas pequenas e grandes decisões cotidianas. E vai te levando numa direção ou em outra. Cada decisão vai te levando para um caminho. Isso se chama custo de oportunidade. E quem vai avaliar a melhor oportunidade para a sua vida é o seu mindset. Quanto melhor você escolhe, mais felicidade ou o que você julga ser felicidade você vai alcançar. Por isso, esse precisaria mesmo ser o primeiro assunto da nossa jornada juntos aqui. A gente precisa alinhar o nosso mindset. Mas qual é o meu verdadeiro poder de escolha? O que podemos e o que não podemos escolher nessa vida? A gente pode escolher como se relacionar com os acontecimentos. Isso é certo, a gente pode com certeza. E essa escolha faz toda a diferença. Por exemplo, a gente pode ficar super estressado por causa de um e-mail de uma noiva reclamando de alguma coisa que talvez a gente nem tenha uma responsabilidade direta, ou tenha, isso é indiferente. Mas a questão é, como você se sente? Qual é a sua reação imediata? Como você gostaria de reagir? Você alimenta a raiva, fica reativo, discutindo mentalmente com essa noiva, conjecturando os motivos pessoais da noiva, que é meio X, que ela é Y mesmo, deve ter brigado com o noivo. E assim se isola da responsabilidade e o objetivo passa a ser apenas definir logo quem é o culpado. Ou você analisa o e-mail de forma mais produtiva, procurando entender o que na sua comunicação levou essa noiva a pensar daquela forma, a esse mal-entendido. Se é um caso isolado, o que você pode fazer para que outra noiva e você não passem pelo mesmo problema. Ver como é o mindset que determina a reação e suas atitudes. O que você vai escolher fazer. E aí você pode pensar, mas eu não consigo. Eu fico transtornado, eu sofro muito, porque eu tenho muita responsabilidade com o meu trabalho, então as críticas me pesam, eu sou perfeccionista, minha personalidade é essa, eu não consigo mudar. Quando eu vejo, já estou super estressado. Nesse caso, segue assistindo esse vídeo porque você precisa ser salvo pela Carol como eu fui. Cada segundo que a gente gasta sofrendo e se relacionando com os achismos é um desperdício de tempo, que deveria ser utilizado na análise de como aconteceu o problema, para a gente criar soluções definitivas e esse cliente e todos os outros não passem pela mesma coisa.
Seja proativo. Ok, na teoria é fácil, né? Mas como mudar esse mindset, né? Como já reagir de forma boa? Vamos aos ensinamentos da Carol. Uma parcela significativa do que você acredita ser sua personalidade, na verdade, é gerada por esse mindset. E muito do que impede a realização do seu potencial é também produto dele. A psicóloga Carol Dweck montou um curso de extensão no Columbia University para ensinar esse conceito de mindset, a nova psicologia do sucesso. E o boca a boca dos resultados que os alunos alcançaram se alastrou de forma que a sala do curso teve que aumentar muito a cada semestre para acomodar a enxurrada de aluno que vinha de todos os cursos da faculdade e fora dela. Os efeitos nas pessoas foram tão importantes que os alunos insistiram por muito tempo para que Carol escrever um livro, para que esse modo de pensar impactasse o maior número de pessoas. Eles queriam divulgar, eles queriam ensinar o que eles descobriram. E não deu outra. Em pouco tempo, as faculdades, jovens, startups, estudiosos, curiosos do comportamento, todos estavam completamente afetados por esse conceito. E aí virou uma febre. Até o Bill Gates assina uma nota de orelha nesse livro. Esse conceito pegou todo mundo. E ele realmente define um novo paradigma sobre a nossa mentalidade. A Carol, ela divide as pessoas e suas atitudes em apenas 2 mindsets, um fixo e outro em crescimento. As pessoas de mindset fixo acreditam que cada ser humano nasce com uma quantidade X de inteligência, de beleza, de simpatia e tudo mais. Que as características de personalidade e habilidades de cada um vêm de fábrica. E a vida, injusta como é, nos deu menos recursos que o vizinho, mais que a prima, menos que Einstein e assim vai. Cada um com seu índice de qualidade. Esse pensamento gera um excesso de comparações na nossa cultura, porque você precisa dimensionar o seu grau de habilidade e a referência é sempre o outro. Pessoas com mindset fixo gastam muita energia tentando provar aos outros, e principalmente a si mesmo, qual a quantidade de conhecimento, beleza, simpatia ou sucesso elas têm. Afinal, elas precisam defender quem elas são, porque elas são aquilo. Essa energia empregada em atender às expectativas, que às vezes nem existem, sobrecarrega o nosso sistema emocional e isso afasta a gente de decidir melhor os passos da nossa própria vida, porque a gente vive respondendo aos estímulos de expectativas externas. Ao contrário disso, as pessoas que têm um mindset de crescimento sabem que qualquer condição, conhecimento técnico, sucesso profissional, barriga de tanquinho, são frutos da sua jornada de desenvolvimento e aprendizado, que todas as suas características refletem apenas um ponto na linha do tempo e que podem se desenvolver e também retroceder de acordo com as nossas atitudes. Esse pensamento traz a gente para o centro do comando da nossa vida, porque nós temos a liberdade de errar até aprender, de ser ruim até ser bom, com a tranquilidade e a humildade de saber que nunca estaremos totalmente prontos, porque a vida muda sempre e o céu é o limite. Então a gente vai estar sempre em crescimento e em desenvolvimento. Como a gente não nasceu pronto, finalizado, a gente não é uma obra acabada, onde não entra nada nem sai, a gente não vai desperdiçar o nosso tempo. A gente vai aproveitar cada segundo para se desenvolver sempre e lutar para conquistar o que a gente quiser. O mindset fixo só aceita bem os aplausos. Ele tem a necessidade de autoafirmação muito grande. Afinal, ou ele é ou ele não é alguma coisa. Eles têm muita vergonha de errar, eles se sentem humilhados, porque eles não entendem o desenvolvimento, então aquilo define ele para sempre. Eles estão sempre querendo medir na reação dos outros o valor dele. Será que ele me achou simpática? Será que ela é mais bonita do que eu? Será que você me ama hoje mais do que você me amou ontem? Esses pensamentos são horríveis e um grande desperdício de tempo. Quem se acha o máximo sofre também. Quem não conhece uma pessoa que tem uma habilidade incrível, mas não se desenvolve? Às vezes é medo de não corresponder. Aí ele pensa, se ele já foi definido como bom, por que ele vai arriscar esse posto? É melhor ele botar a culpa em alguma coisa externa. Assim, algo impediu que ele manifestasse o seu sucesso. Assim, quem falhou com ele foi a vida, né? Ele prefere isso do que passar pela dor de não corresponder às expectativas. Melhor ficar quieto com o que eu já tenho, né? Ser uma promessa é melhor do que ser um fracasso. E acabam nos colocando em situações onde eles possam ser desafiados de verdade e a zona de conforto se instala. E aí é um desperdício. O mindset fixo tem a ingênua esperança que as suas habilidades possam ser acima da média e sem esforço.
Tem gente que tem até vergonha de se esforçar ou estudar ou treinar porque isso mancha a sua genialidade original. Eu não preciso disso. Na maior parte das vezes, as pessoas acreditam que o dom é a própria aptidão. Mas o que a nutre é aquela curiosidade constante e infinita, além da busca do desafio. Será capacidade ou mindset? Mozart teria aptidão musical ou se exercitava até deformar as mãos? Darwin teria aptidão científica ou colecionava espécimes constantemente desde os primeiros anos de sua infância? Fossem eles prodígios ou não, todos nós temos interesses que podem se transformar em aptidões. Essa crença no mindset fixo atrasa a nossa vida porque nos coloca no paredão o tempo todo. A gente tem que estar sempre provando a quantidade de valor que a gente tem. E qualquer situação de erro, de comparação, a gente se sente descoberto, como se a nossa quantidade de inteligência ou profissionalismo fosse identificada e nos definisse ali para sempre. A gente se sente exposto. Ao passo que o mindset de desenvolvimento, de crescimento, enxerga os momentos de dificuldade como um grande desafio, uma janela de oportunidade para passar de fase. A notícia ruim é que todos nós fomos forjados no mindset fixo. A gente tem diversas pegadinhas na nossa cultura. Por exemplo, fulaninho, meu filho, não faz isso, levanta do chão que tá todo mundo te olhando. A atenção ao que ele está fazendo, que devia ser o foco, é o menos importante. O que os outros estão olhando é o mais importante. Nesse caso, não valeria, antes de pensar no olhar dos outros, chegar nessa criança e dizer: fulaninho, meu filho, por que você se joga no chão para pedir alguma coisa? Levanta, que aqui não é nossa casa. Isso não é educado, meu filho. Né? Ou qualquer coisa sobre o comportamento dele e não sobre o que os outros estão pensando, o que os outros vão achar. Essas atitudes cotidianas de manter a aparência sustentam uma sociedade muito falsa, que sofre muito e reage por não ter coragem nem espaço para admitir suas falhas. Prefere gastar tempo mascarando do que resolvendo. Mas nem tudo está perdido. Uma nova geração sedenta por autenticidade virou o jogo e hoje a sinceridade, a expressão honesta, o que é de cada um de verdade tem sido valorizado. Testa. Larga o peso do seu mindset fixo, vira criança novamente, sem expectativas de aprender, apenas brincando de errar, de acertar. Essa geração lidou muito mal com o conhecimento, porque a gente estudou muito desde pequeno para entrar na faculdade, ou a gente trabalha com os nossos pais durante muito tempo até aprender um ofício completamente, e aí depois de adquirir todo o conhecimento necessário, aí sim a gente está preparado para ir ao mundo e entregar nossa oferta de valor. Aí, depois de dedicar tantos anos só aprendendo, não existe espaço para erro ou dúvida. Aí a insegurança precisa ser mascarada, o erro é uma condenação, e aí a pressão fica insuportável. E a gente cria um monte de mecanismo para se enganar sobre os nossos resultados. A gente precisa ficar tentando ser extraordinário o tempo todo para que a gente se sinta bem em relação aos outros. Um exemplo clássico são os pais que enxergam alguma habilidade no filho, como desenhar ou algum esporte, e já começam a projetar uma genialidade, fica elogiando, reafirmando essa qualidade, como se fosse um incentivo inofensivo. Conta para os amigos, para a família, o quão orgulhosos eles são daquela qualidade impressionante do seu filho. Pensa bem, e se por algum acaso, numa situação de jogo, alguma coisa, essa criança não performar muito bem? O que você acha que vai acontecer? Como você acha que ela vai se sentir? E o pior é que muitas vezes, nesses momentos, os pais sentem vergonha, decepção, e os filhos sentem a inadequação de não corresponder às expectativas. O que poderia ser uma habilidade inata, uma aptidão que pudesse se desenvolver, vira um fardo a carregar. E aí cada um lida de uma forma diferente. Uns vão em frente, outros desistem. Nunca elogie o resultado, elogie o processo. O quanto trabalhou, o quanto pesquisou, treinou, o quanto se esforçou e que através dessa atitude o resultado foi alcançado. Parabéns! O resultado da nossa vida não é uma dádiva, é uma construção. E isso tem que estar claro para todos nós. E do jeito que o mundo mudou, quem não estiver disposto a aprender o tempo todo, a assumir suas dificuldades, a trabalhar as lacunas que precisam ser desenvolvidas, vai sucumbir na sensação de culpa por não performar como deveria, inferioridade por não atingir os objetivos como tal outra pessoa atinge, e no final só sobra a impotência e a desmotivação. A comparação entre as pessoas é tão forte na nossa cultura que a gente às vezes nem entra na briga. O sucesso do outro parece tão instantâneo, tão de fábrica,
tão em contraponto ao meu ser inferior e limitado que eu nem entro no jogo. Quem, em sã consciência fixa, entra na briga se o outro tem tudo e eu não tenho nada? Nós estamos impregnados dessa cultura que nos define, nos rotula e limita. E às vezes nos limitam até através dos elogios. Ser definido como muito inteligente ou muito linda tem consequências às vezes mais graves do que o lado negativo. Mas nós podemos, a partir de agora, perceber essa condição e quebrar essa corrente. A gente tem que desconstruir essa crença de que somos fixos, acabados, e começar a nos comprometer e observar cada uma de nossas atitudes, com a certeza de que o que somos hoje é apenas um ponto de partida e que o ponto de chegada somos nós que definimos. Não há limite no que o ser humano é capaz de fazer. Um fato super curioso sobre esse assunto é que o Alfred Binet, o inventor do teste de QI, ele condenou completamente o que fizeram com a pesquisa dele. A intenção dele era identificar as crianças que não estavam aprendendo bem nas escolas públicas de Paris, com o objetivo de criar um novo programa para eles, para desenvolver, porque tinha que ter outro método, porque aquele não estava funcionando para eles. Mas a sua técnica virou um símbolo do mindset fixo e agora cada um tem o seu QI, o seu coeficiente de inteligência. Alguns filósofos modernos afirmam que a inteligência de um indivíduo é uma quantidade fixa, uma quantidade que não pode ser aumentada. Devemos reagir e protestar contra esse pessimismo brutal. Com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de aperfeiçoar nossa atenção, nossa memória e nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. Todos nós, sem exceção, caímos nas armadilhas do mindset fixo. A gente não consegue virar uma chave do nosso entendimento de uma hora para outra, mudar anos de uma cultura, né? Mas a consciência, ela faz milagres, e um dia após o outro também. Toda vez que você se sentir mal por algo, pode pegar uma lente de aumento e investigar. Tem mindset fixo na parada. Avalia melhor a situação, refaz os passos do que aconteceu sob a ótica do mindset de crescimento, que imediatamente a gente se responsabiliza e a energia flui. O estresse esfria e você usa essa situação, seja qual for, para te catapultar para frente. Esse erro você não vai mais cometer, mas só se você acreditar que pode aprender com ele. Um movimento proativo não dá espaço para decepção ou tristeza, porque ele precisa de toda a energia para resolver o desafio. E o resultado final, mesmo que negativo, porque nem tudo dá certo mesmo, será de jogo suado, bem jogado, o que traz uma dignidade danada. E o mais importante, um aprendizado adquirido. Isso é o mais importante. O que mata no mindset fixo é que essa maneira de pensar praticamente nos reduz a um bando de condenados. Eu nasci assim, vou morrer com essa condição limitante, o que eu posso fazer? E a partir daí a gente se faz de vítima, que é o caminho natural. E junto com a vitimização vem a carência pelo consolo, que nos leva a maior parte dos nossos desperdiçadores de tempo e dinheiro. Geralmente os vícios vêm daí. Já quando o nosso crescimento é brincar de Lego, bloco por bloco, cada construção é valorizada. E testar se uma peça cabe ali ou cabe aqui é só parte do processo. Um mindset de crescimento não tem a prepotência de achar que nasceu pronto e que de primeira já vai criar um trabalho incrível. Ele vai aguardar os erros como quem aguarda os professores. Ele sabe que ele vai errar. Já conta com os percalços do aprendizado e leva essa condição naturalmente. E ainda se diverte testando as hipóteses, errando e acertando. As críticas dos clientes viram uma consultoria gratuita, um feedback valioso sobre a experiência deles com seu produto. Você transfere a relação pessoal de se sentir desvalorizado pelo problema para algo mais técnico de construção do seu trabalho, porque nenhuma situação, por pior que seja, te define. É só um ponto na linha do tempo. A Carol e quase todos os pesquisadores do comportamento humano concordam que a mudança de atitude vem da simples observação consciente. O que é isso? Eu tenho dito por aqui que todas as nossas experiências dialogam com o nosso repertório passado e retornam uma atitude, correto? Pois então, essa nova informação sobre os tipos de mindset agora fazem parte dessa massa crítica, mas ainda de modo muito fraquinho, porque ele está sobreposto por anos e anos de mindset fixo. Então você vai precisar exercitar seu mindset. Toda vez que você se sentir mal, ou errar, ou sentir que você é incapaz, você terá uma super oportunidade de mudar.
Perceba esse momento e imediatamente para refletir um pouco sobre essa sensação. Tenta trazer a ótica do mindset de crescimento. Tenta se olhar de fora, como se você estivesse vendo outra pessoa, e percebe o excesso de julgamento. E tenha consciência que essa forma de pensar pode mudar. A Carol indica que você dê um nome para cada um dos seus mindsets fixos, desses que se repetem. Por exemplo, Albertina a ciumenta, Robertão o grosseirão. Toda vez que eu me encontro com aquele grupo de pessoas, eu me sinto mal, porque eles são X, são melhores, acham que são melhores do que eu, pensam Y de mim, eles são muito snobs. Aí você percebe o excesso de julgamento e pensa, não, para, tudo. É só a Rosinete inferior Zete falando, sabe? Eu não uso essa técnica, eu só observo e tomo consciência mesmo, mas no livro ela mostra vários relatos de ser super eficaz para as pessoas identificarem seus gatilhos e dar um nome para ele faz com que eles consigam se distanciar e dialogar com esse mindset, enfim, de uma forma bacana. Bom, mas é assim, é com essa reflexão, quando a gente percebe o mindset fixo e sobrescreve a experiência original com o mindset de crescimento, que aos poucos, mantendo essa vigilância sobre as nossas atitudes, um mindset de crescimento vai ser natural na nossa reação. Você precisa trazer a consciência de que você não é os seus pensamentos. Você pode direcionar seus pensamentos para chegar onde você quiser. Não importa onde você está hoje, foi o que deu, sem culpa, você tem que respeitar a sua trajetória. A partir de agora, não admita usar esse ponto de partida como muleta para ficar sentado nele para sempre, como se ele te definisse e te condenasse. O que você quer? Se você quer ser o melhor da sua área e se sente longe disso, imagine quem nem começou ainda. Você garante que não vai aparecer ninguém novo e vai tomar o espaço de muita gente boa? Como ele conseguiria isso, sem nem ter experiência? O que te impede de ser essa pessoa? Se você não sabe, pesquisa. Se você sabe, executa um plano. Sobre essa jornada de pesquisa, planejamento e execução de plano, a gente vai ver lá no módulo Meu Negócio. Mas agora eu quero que você tenha certeza de que não existe limite para o que somos capazes de realizar. Vocês sabiam que grandes personalidades foram desacreditadas no início? Elvis Presley, Ray Charles, Darwin, todos eles foram considerados com pouco potencial no início das suas carreiras. E talvez não tivessem mesmo muita habilidade. O nosso mercado tem uma história ótima. Não vou poder citar nome, mas tem uma produtora de fotografia não muito importante que recebeu um dos grandes fotógrafos de hoje em dia lá no início da carreira dele, e na ocasião o feedback foi de que ele tinha que desistir, que ele não levava o menor jeito para fotografia, e a conclusão é que essa produtora praticamente não existe mais e ele é um dos maiores fotógrafos de casamento do Brasil. Assumir a nossa ignorância, as nossas fraquezas é libertador, porque a gente tira do caminho as expectativas dos outros e a gente pode lutar à vontade, pedir ajuda, demorar. E quando o desenvolvimento acontecer, será percebido por todos, será melhor aproveitado, porque não teve essas expectativas, essas cobranças prévias. Você vai surpreender. Então, quando você se sentir com o mindset fixo, observa, toma consciência dele, percebe em quais momentos você cai mais, quantas vezes isso se repete, quais áreas da sua vida são mais propensas ao mindset fixo. Quando você se achar inteligente, por exemplo, é mindset fixo certo. Você vai se frustrar quando essa inteligência não trouxer os resultados que você espera. Além do risco de estagnar, porque você não precisa aprender, né? Você se acha foda, então você se ilude pensando que tem o controle das coisas. O prejuízo é gastar sua energia e tempo sustentando uma imagem, ao invés de contribuir com algo sólido que essa capacidade pode te dar. Somos todos capazes. Alguns têm mais habilidades e recursos do que os outros? Sim, os pontos de partida não são os mesmos. Mas quem pode garantir o ponto de chegada? Quando encontrar uma adversidade, as chances de sua persona se revelar são muito grandes. Não a reprima ou a expulse. Apenas deixe-a se pronunciar. Deixei-a cantar e dançar. E quando ela se acalmar um pouco, converse sobre como planeja aprender a partir do contratempo e seguir em frente. Sim, é possível que eu não esteja tão bom nisso ainda, mas acho que tenho uma ideia do que fazer a seguir. Vamos pelo menos tentar. Eu disse antes que nós fomos forjados em uma cultura de mindset fixo, mas essa nova geração não. Muita coisa já mudou. Essas noivas já estão acostumadas com conceitos como errar rápido, não gostam de vitimização, querem um atendimento proativo.
Hoje, você passará segurança se você admitir que não sabe alguma coisa, mas se o seu cliente sentir que você tem a habilidade de buscar esse conhecimento. Ele tem que sentir segurança. Com o mundo complexo de hoje, saber tudo nunca vai ser uma opção. Portanto, o material humano necessário é o que não se sente preso nas suas características, é o que se desenvolve constantemente em busca de atender os objetivos e as necessidades. Para terminar, eu vou contar uma coisa muito louca que aconteceu comigo quando eu comecei a gravar esse vídeo do Mindset. Eu já li esse livro muitas vezes, e como ele não tem uma linha do tempo organizada, ele vai contando 1000 casos, jogando a teoria no meio das narrativas, então eu não tinha um cronograma muito claro para traduzir esse livro em conteúdo organizado. Mas achei que ia bem de forma espontânea, porque eu tenho bem claro, né, os conceitos desse livro na cabeça, e aí eu comecei a gravar. Vocês não acreditam no que eu fiz, tive que regravar tudo de novo. Eu disse, sem medo de estar errada, que a Carol apontava no livro 3 vieses que eram definitivos para a tua mudança de mindset, que era o erro, a comparação e o aprendizado. E seguia, deslanchando uma teoria que não tem escrita em nenhuma linha do livro. Claro que tem muito sobre esses temas todos ao longo de todo o livro, mas não está estruturado ou definido da maneira como eu estava dizendo. Viu como o conhecimento funciona? Ele é vivo, ele sempre retorna com as nossas percepções e experiências. Aí eu aproveitei as reflexões e criei os capítulos seguintes, onde eu busco em vários livros, teorias e ferramentas como lidar com esses 3 vieses tão importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Que é o erro, a comparação e o aprendizado. Então, um erro meu, ao invés de ser somente frustrante, afinal já tinha gravado tudo enfim, e aí me levou a desenvolver e raciocinar em cima desses 3 assuntos, que no final fazem todo sentido para o programa que eu preparei para vocês. É isso. Espero vocês no próximo vídeo.